que queriam contribuir para o desenvolvimento social, cultural, desportivo de Portimão, hoje com um impacto a nível do Algarve, e nada melhor para comemorar este aniversário do que convidar pessoas extremamente envolvidas naquilo que é o associativismo, com um conhecimento bastante profundo da forma como o associativismo impacta a comunidade. E, portanto, muito obrigado a todos. Obrigado ao Nuno por se disponibilizar para moderar mais este debate e vou-vos deixar agora agradecendo e desejando um bom debate e que surjam muitas e boas ideias a partir daqui. Obrigado e até já. Então vá, boa noite a todos, boa noite aqui aos nossos convidados. Eu já passo a apresentá-los, mas se calhar em dia de aniversário ainda não vamos fazer o momento que combinámos, está um momento especial para o final, vamos lá ver se isto vai resultar bem ou não. Mas pronto, cumprimentar-vos a todos e a primeira imagem é exatamente darmos um grande abraço virtual, que é a única coisa que podemos fazer ainda para a Teia. 10 anos, tivemos de alguma forma, mais ou menos se calhar os três aqui, a felicidade de os ver crescer. Portanto, eu para as minhas contas devem entrar agora no ciclo, mais coisa, menos coisa, portanto, ou seja, já concluíram a escola primária e, portanto, é a gente agora para começar a frequentar o 5º ano e, portanto, ou seja, é aquele, começa a fase da rebeldia, portanto, rebeldia, que é uma coisa que casa bem com eles, porque se há coisa que a associação é e tem sido, é rebelde, e, portanto, eu sou pouco isento para falar sobre eles, mas queria-lhes dar um grande abraço e dar-lhes os parabéns a todos. Até porque é quase a primeira pergunta que eu vou lançar aqui ao meu amigo Custódio. Vou-lhe lançar já aqui uma provocação de uma coisa que ele faz muito bem e que eu gosto muito de ouvir, e é a provocação que vamos começar por aí, mas pronto, um grande abraço para todos, haja loucura, haja rebeldia e mais 10 anos pelo menos de loucura e de rebeldia para a Teia. Um grande abraço para vocês todos. Sei que vos sai do pelo, que é outra coisa que eu quero perguntar ao Tiago e ao Custódio. Esta coisa do associativismo é muito gira, pá, mas espera aí, mas quando se perdeu o amor, para onde é que isto caminha quando se perdeu o amor à camisola? Já ficaram a saber 2 perguntas, já se podem ir preparando, são 2 perguntas que eu vos vou fazer de certeza absoluta. Bom, IPDJ está representado e muito bem pelo Custódio Moreno, que é uma pessoa do Algarve, um algarvio de gema, e um algarvio que sabe muito bem o que era há muitos anos, e portanto tenho acompanhado a carreira dele, e portanto está muito bem onde está, e portanto deixa de estar aí, e tem um discurso sempre muito, muito interessante e muito eletrizante para promover o associativismo. O Tiago não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas está por trás de uma coisa que se chama uma Federação Nacional de Associações Juvenis, só pode ser boa pessoa, portanto, ou seja, só pode ser uma pessoa que nos ajuda a ter este carinho e amor à camisola. Epá, isto, eu sei que parece um bocado de conversa de cota, não é? Portanto, eu já levo aqui uns 47 anos, mas se eu sou o que sou hoje, e era isto que eu queria começar aqui, devo ao associativismo, às experiências que tive no associativismo, e portanto eu creio que faria muito bem a todos nós, e se calhar algumas pessoas esquecem-se desse percurso, fazer esta devida vénia a tudo o que aprendemos no associativismo, porque somos homens hoje, a muito se deve. Custódio, queres dar o pontapé de saída, homem? Eu não sei se vocês querem falar, se calhar, para as pessoas que estão a ouvir um bocadinho do projeto IPDJ e da FNAGE, se calhar era bom contextualizar um bocadinho apenas, e depois vamos aqui à conversa maluca e sem regras, portanto, epá, na loucura, vamos a isto. Queres então, pegar na palavra, Custódio? Pode ser, pode ser. Se então, eu não soubesse o que é o IPDJ, o que é o IPDJ, já agora, vá. Ok, já lá vamos. Deixa-me só dizer uma coisa muito importante, ou 2. É um prazer, quando recebi este convite, nem precisou avaliar, fazer-me difícil, não, aceitei com todo o gosto. Não vou dizer que sou um oferecido, mas isto, como disseste bem, está-me no ADN e é com todo o prazer. Aliás, é adrenalina, faz parte. E quando soube depois também que tinha o Tiago, e não é por passar-lhe a mão, é porque é verdade, porque eu já tive o prazer de o receber nas instalações do IPDJ em Faro, do Algarve. Conheço o trabalho que ele está a fazer, mas já lá vamos. Portanto, uma saudação especial para um homem de Viana do Castelo, que está a liderar o associativismo juvenil, penso que há 4 anos, não 3, 4. Está a fazer 4. Está a fazer 4. É quase coincidente comigo, quando também chego agora aqui, que já vou para o 5º ano. Um grande abraço. E também um grande abraço para o Nuno, e já fiquei todo babado com a tua introdução. Isto é recíproco, eu também conheço o Nuno há muito tempo, e melhor pessoa, que conhece bem e que já disse 2 ou 3 coisas importantes que eu diria
igual ou não diria melhor sobre o que é o associativismo. Mas eu deixei de propósito, para o fim de não termos aqui a nossa outra colega, que é a Patrícia Rocha, mas quando ela chegar eu já a cumprimentarei. Mas como é óbvio, um grande abraço efusivo para o Luís Brito, que tem liderado nestes 10 anos e bem a Teia de Impulsos. E a Teia de Impulsos, o nome está mesmo a dizer que é mesmo impulsiva no bom sentido da palavra. Eu também sou um bocadinho impulsivo, mas isso também é bom. Nós temos o coração ao pé da boca, falarmos verdade, não é? Ou não precisar de muitos filtros, não sermos demasiadamente, às vezes, como se costuma dizer, politicamente corretos sempre. Também temos que ser um bocadinho arrojados. Eu gosto muito de dizer isto, que vou dizer já, ainda antes de acabar os cumprimentos. Eu nunca confundi irreverência com irresponsabilidade. E estou sempre a dizer isto. Os jovens têm que ser irreverentes. Não há problema nenhum. E as pessoas às vezes começam logo a dizer, pronto, é irresponsável. Não, é irreverente. Pronto. E eu acho que a Teia de Impulsos também é irreverente. Tem projetos muito, muito ousados. A Rota dos Petiscos. O desporto adaptado, que é fundamental. E só na área da juventude e mais na área do desporto, logo a dizer, muitos parabéns, que se repitam por muitos anos. Nós precisamos de associações, mas não é associações para o número, é associações com projetos, com ideias, que é como o nosso país. Nós precisamos de ideias. Um país sem ideias é um país vazio e é muito por aí. Portanto, tentando definir que é difícil o Instituto, ou o que é que o Instituto faz, ou o que é o Instituto. Bom, eu gosto muito de dizer que o Instituto é o veículo mais próximo das pessoas, dos jovens, dos clubes. Eu gosto muito de dizer associações juvenis e clubes desportivos. Nós estamos aqui para pôr em prática as políticas do governo, mas é muito mais do que isso. E eu gosto mais de falar no prático e dizer assim desta maneira. O Instituto tem um conjunto de programas que são iguais pelo país inteiro, mas eu acho que é naquela diferença do que eu faço aqui diferente no Algarve e o meu colega do Vítor faz diferente do Norte, faz com que o IPDJ seja um grande parceiro do associativismo juvenil e dos clubes. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Muito mais do que olharem para nós, e vou tentar encontrar aqui uma definição completamente diferente daquilo que é hábito de dizer, muito mais do que uma associação, um clube olhar para nós como uma Caixa Geral dos Depósitos com o dinheiro para os financiar, olhem para nós como os amigos e como alguém que está no mesmo barco. Não fazia interesse nenhum, nem tem sentido nenhum existir diretores do IPDJ ou técnicos do IPDJ se não existir associativismo. E melhor, se não existir associativismo forte. Porque nós não queremos, nem podemos, ter associações que, como costuma dizer, que são meninos que lavam as mãos sempre quando vão para a mesa. Isto agora até parece aqui uma mal-queridice, mas não. Agora convém lavar, nesta altura convém lavar mesmo, por pandemia. Mas tentando ser irreverente, mostrar que queremos massa crítica. É isso que nós queremos ter nos nossos parceiros. Que nos ajudem a ajudá-los. E que nunca olhem para nós como polícias e eles possivelmente seriam os ladrões, ou que somos os bons e os maus. Nós somos uma parte das parcerias que o associativismo, neste caso eu tenho presente aqui o Tiago Juvenil, ou que os clubes, e devem olhar para o Instituto como uma oficina, disponibiliza as suas ferramentas a qualquer hora do dia e a qualquer momento, e é essa disponibilidade que marca a diferença. Deixa-me lá rodar agora aqui para o Tiago. Tiago, bem-vindo também. Eu estava ali a olhar, isto é a vantagem do e-learning, ou seja, dá para estar a controlar e dá para estar aqui a olhar para o site do FNAG e estar aqui a controlar a mesma coisa. Estava aqui a reparar desde dia 10 de maio de 1996, com cerca de 1000 associações filiadas. Se eu não soubesse o que é isto, como é que me consegues retratar o que é isto da federação? Porquê é que importa haver uma federação? Qual é a missão da federação, Tiago? Bem-vindo. Muito obrigado e boa noite a todas e a todos. Agradecer, obviamente, desde já o convite a ter impulso. Dar os parabéns, são 10 anos, certamente eu também tive a oportunidade de fazer aqui um bocadinho de investigação e de ver também, conhecer o trabalho que já vi que é profícuo desta associação já com 10 anos de longevidade e agradecer precisamente não só a oportunidade de me juntar a este painel, de estar também, obviamente, com o diretor regional que
muito estimo e que já tive a oportunidade de estar várias vezes no Algarve. Eu, que sou de Viana do Castelo, estou a falar diretamente de Viana do Castelo, a vantagem da tecnologia hoje em dia também é essa, não é? Que de facto nós, distantes por umas boas centenas de quilómetros, conseguimos estar aqui também a partilhar uma tela e a partilhar ideias e experiências. E, de facto, isto também está muito em linha com aquilo que é o próprio projeto da FNAG. A FNAG que é um projeto nacional, ou seja, tem associações por todos os distritos, por todas as regiões e tem por missão dar voz a estas organizações. Eu diria que, de uma forma muito simples, é uma espécie de sindicato do movimento, ou seja, que procura aqui reivindicar os seus direitos, prestar apoio quando necessário, apoio formativo aos jovens que iniciam estes percursos, porque, de facto, um jovem que entra no movimento associativo pode já ter uma experiência ou não, e portanto aí também nos cabe a nós, enquanto Federação Nacional, também juntamente com o Instituto Português do Desporto da Juventude, e aqui há uma cooperação profícua ao longo dos anos, onde praticamente nós procuramos sempre complementar-nos, ou seja, naquilo que é o trabalho para esta dita intervenção dos jovens. E, de facto, a FNAG tem essa missão, ou seja, representar associações que são muito diversas. São associações que vão desde atividades culturais até atividades esportivas ou até atividades que lutam, por exemplo, pelos direitos humanos ou por outras causas que os jovens entendem como meritórias e que merecem a sua atenção e a sua intervenção. E, no fundo, é isto que a FNAG é, ou seja, é um conjunto de associações, neste caso, cerca de 1000 associações, e que depois também tem uma representação de mais de 500 mil jovens que participam direta e indiretamente nestas organizações, por via do voluntariado, por via de projetos de intervenção comunitária, por via até de projetos desportivos e de outras ações nas quais os jovens se envolvem e têm aqui, diria eu, o início daquilo que pode ser uma participação cívica ativa e plena. Portanto, é isto. Tiago, deixa-me fazer, eu vou pedir, Custódio, podes ir preparando isso, usar ali os bons olhos do Custódio para tirarmos aqui uma radiografia ao movimento algarvio, juvenil, para ver com a experiência que ele tem, como é que ele faz essa radiografia. Tiago, eu sei que a pergunta é complicada, dada o tamanho da mesma, mas, Tiago, não vamos fazer aqui um discurso de velhos. Eu tenho agora, não sei, tenho medo de fazer esta pergunta, não é? Entre o antes e o depois. Não quero criar aqui clivagens em termos de idades, mas naquela altura, já parece o outro no meu tempo que as batatas eram boas, mas pronto, vamos lá fugir deste discurso etário. Uma boa bifana, um bom convívio, era giro, movíamos por causas. Tiago, o que é que faz hoje, da tua experiência, o que é que faz hoje o jovem aliar-se ao associativismo? Consegues perceber o que é que está por trás de um retrato geral do jovem para fazer-se ao associativismo? Eu acho que o associativismo é uma plataforma ideal para aquilo que é a participação dos jovens a nível comunitário. Os jovens percebem logo à partida que, ao entrar numa associação, entram num grupo esse de pessoas que estão movidas por uma causa, pode ser uma ou várias, mas por uma causa comum, e daí torna-se também mais fácil poderem lutar e afirmar aqueles objetivos que têm. Nós temos um lema que, no fundo, é tenta em conjunto, isto é, faz em conjunto aquilo que certamente será mais fácil do que fizéssemos de forma isolada. E aqui os jovens também, ou seja, as bifanas, uma boa cerveja, tudo isso faz parte das associações juvenis. As associações juvenis são espaços de convívio, de socialização e de construção entre pares, ou seja, são jovens a conviver com todos estes ingredientes. Isto mal era, e o diretor já o dizia, que nesta irreverência toda que os jovens tenham, que viessem para este espaço e que abdicassem daquilo que lhes é um espaço de convívio, também de lazer, e depois, a partir daí, construir coisas em conjunto. Eu diria que os jovens hoje em dia escolhem causas muito direcionadas, objetivas. Se inicialmente, há uns anos atrás, nós tínhamos associações mais do foro recreativo, cultural e desportivo, ou seja, isto tudo era uma associação, hoje em dia caminhamos para associações nestes últimos anos, mais focadas, por exemplo, uma associação ambiental, ou uma associação cultural, ou uma associação, e isto fez com que os jovens, de certa forma, se aliassem a causas mais específicas. Mas isto tudo também tem um histórico. O movimento associativo surge pós-25 de Abril, portanto, numa altura onde estas associações não eram permitidas, e, claro, havia aqui uma necessidade de criar dinâmica social, dinâmica cultural, recreativa e até desportiva, pois não havia. Agora, estando supridas algumas dessas necessidades, há outras causas. Há a causa ambiental, há a causa... E uma associação tanto é legítima, aquela que se constitui para um grupo de amigos que anda de skate e que quer, de certa forma, fazer do skate uma modalidade de intervenção e de iniciação ao desporto, como uma associação que luta pelos direitos humanos ou pela ação climática. Todas elas são válidas. Portanto, eu acho que
vale tudo na exata medida em que seja para servir as comunidades. Isto é o que distingue também as associações. Okay. Deixa-me pedir... Desculpa, Tiago. Sim, deixa-me pedir aqui ao Custódio. Custódio, faz lá aí de técnico de URAP, de radiografia, tira-nos lá aqui uma radiografia aqui ao Algarve, tal como tu conheces muito bem. Qual é o tecido do associativismo que nós temos hoje? Consegues olhar para hoje, 2021, e consegues dizer-me, 5 anos atrás, que é o teu mandato mais ou menos, tem havido uma evolução, temos ganhos, temos abandonos, temos mudanças? Como é que nós estamos aqui no Algarve, Custódio? Sim, não há dúvida. O associativismo está sempre em mudança e é dinâmico, e ainda bem. Nós não podemos... nós temos que olhar sempre também para a história e para os acontecimentos e para tudo. Deixa-me só puxar aqui uma coisa que é importante para as pessoas perceberem, e o Tiago andou ali também a tocar neste assunto. Primeiro que tudo, quando estamos a falar do Instituto, ou estamos a falar de uma plataforma enorme como é a FNAS, nós não conseguimos ter respostas para tudo. Então, o que é que eu acho? Como nós não conseguimos ter respostas para tudo, puxar mais atrás ainda, não há um jovem, não há um perfil do jovem, há juventudes, há vários perfis de jovens. Então há vários gostos, há várias motivações. Então é na associação que ele se pode expandir à vontade. O que é que isto quer dizer? O Instituto tem um programa, sei lá, um OTL, um clube, uma geração Z, não sei quantos. E esses programas são para um país inteiro. Não são para... Mas os jovens podem não se rever em nada disto. Podem olhar para o que o Instituto tem, adaptar e fazer à sua maneira. E isso que eu acho que é a grande diferença, que é encontrar as respostas no associativismo. Se me perguntares concretamente no Algarve, isto que eu te posso dizer, e é engraçado o número que acabámos aqui, que eu já sabia, não é? Que é 1 milhar. Eu gosto muito de dizer, e atenção, que já não estamos a falar do IPJ, estamos a falar do IPDJ. Eu posso fazer a distinção entre os dois. O Instituto Português da Juventude, da qual eu tive o prazer também de ter sido, na altura não era diretor, era delegado, trabalhava única e exclusivamente com juventude. Nós agora trabalhamos com com o desporto também. No Algarve, registadas, no que é dito tradicional, Associação Juvenil registada, no RENAS, nós temos uma 20ª, mas nós trabalhamos com associações, porque elas estão sempre a entrar e a sair. Ainda este ano saíram algumas e já estão a entrar outras novas. E podemos falar em meia centena, 50 associações juvenis. Mas deixe-me só dizer o seguinte, se falarmos de clubes desportivos, e estão lá milhares de jovens, nós no Algarve, pelo levantamento que nós fizemos, a trabalhar neste momento connosco, e não me estou a enganar, 850 associações, 850 clubes desportivos. Eles são mais, mas há ali uns trapalhões para trás e para a frente, aquilo, e depois não se sabe bem dos que estão mesmo a trabalhar connosco. Se somarmos isto, nós estamos a falar de 900 e tal clubes desportivos. E eu habituei-me a não olhar estanque, quer dizer, tenho ali as associações juvenis e tenho ali os clubes desportivos. Não, até vou dizer mais. Nós temos no Algarve, neste momento, grandes associações juvenis com grande trabalho no desporto. Vou dar um exemplo. A Extremo Sul. O Extremo Sul é uma associação RENAS com um presidente com 24 anos e é atleta, é ciclista profissional e tem uma dinamização ao nível do BTT e do ensinar a andar de bicicleta. Eu vou só dar este número. Em Portugal, os meninos na escola do primeiro ciclo não sabem andar de bicicleta. Mais de 75% não sabem andar de bicicleta. Esta associação, ali para os lados de São Bartolomeu de Messinos, portanto, já a caminho da Serra, põe centenas de meninos a andar de bicicleta. Isto é um trabalho que o governo não consegue fazer. Eu estou sempre a agradecer aos clubes, porque mais que a gente queiramos, se não fossem as associações juvenis e os clubes desportivos, o que era feito da educação desportiva, cultural, juvenil, das ofertas sociais, das ofertas culturais. Melhor dizendo, eu vou dizer um chavão, toda a gente diz isso, a FNAS também diz, mas é importante dizer. As associações são escolas de cidadania. O Custódio Moreno, após amigos, o Zeca, eu gosto de me tratem assim, tirou uma licenciatura, como toda a gente tirou, como estamos aqui. Mas a minha licenciatura estaria muito aquém da minha capacidade para gerir qualquer coisa e para ser alguém com intervenção na sociedade, se eu não tivesse, ainda antes dos 16 anos, já estar numa associação, ter feito teatro, levado cinema aqui à minha aldeia,
ter participado em N iniciativas e eu ganhei, como costuma dizer, um underground, ganhei um know-how, sou uma pessoa completamente diferente. E eu não tenho dúvidas, e eu não tenho problemas de usar a expressão que vou utilizar. Aquilo dito normal, o menino de copo de leite, tem os 18, sempre brutas notas, e há aquele, um pouco a Custódio Moreno, passou sempre, que não era do empinance, mas que compreendia as coisas, e eu às vezes olho e penso assim, mas onde é que anda aquela moça, como dizemos aqui no Algarve, tirava brutas notas. Isto não é sempre assim, mas há muita gente que está num escritório, é uma excelente advogada, possivelmente, ou é alguém que está atrás de um computador a vida toda, mas eu acho que isso é muito importante. Custódio, vá lá que os pais não te estão a ouvir, senão agora estão a dizer aos moços tirem menos notas, mas sejam mais felizes. Olha, mas espera, mas eu percebo bem. E vamos pegar desculpa lá, vamos pegar aqui na palavra cidadania, Tiago. Cidadania ativa. Exatamente, dentro dos programas que a FNAS dispõe, houve ali um que me chamou a atenção, até por causa dos tempos pandémicos que estamos aqui a viver, que é o programa Lidera. Eu não sei se ele está ativo, se não está ativo, mas é a gênese que eu quero trazer para aqui, de um certo empreendedorismo e de uma certa visão que vai ser necessária um Portugal, economicamente à rasca agora, com esta pandemia, e se a geração jovem pode dar este boost, utilizando aqui um estrangeirismo, este empurrão, e se realmente a FNAS consegue proteger esta gente e também de levar para a frente este projeto de empreendedorismo, dos jovens poderem dar aqui um boost diferente. Eu diria que sim, e isso cruza perfeitamente com o que o diretor estava a acabar de dizer, que é precisamente aquilo que são as competências que os jovens adquirem quando passam pelo movimento associativo, que são fundamentais para a dita inovação social, para o empreendedorismo jovem, as ditas soft skills, que no fundo não são nada mais, nada menos do que nós conseguirmos resolver problemas. E era aquilo que o Custódio estava a falar, exatamente, que é isso que se aprende, exatamente. E que no fundo, que lá está, que o percurso académico não transmite, mas que obviamente é fundamental que também exista, porque é a âncora do nosso conhecimento, mas que depois seja complementado com estas visões, com estas experiências que nos dão aqui. Eu acredito que a minha geração será fundamental para resolver os problemas de agora, os do futuro, face àquilo que é a capacidade de inovar e de criar que nós temos. Pois, de facto, nós também não nos tem restado outra alternativa. Nós somos uma geração que tem estado aqui bastante condicionada pelas crises económicas e que, de facto, estamos constantemente, e eu digo frequentemente também, a voltar demasiadas vezes à casa de partida, o que é muito penoso para uma geração que se queira emancipar, se quer criar aqui, ganhar o seu próprio emprego, ter uma habitação e, com isso, constituir uma família. E, de facto, tudo isso está um bocadinho ameaçado e parte agora dos jovens terem também empreendedores. O projeto de que falava é precisamente um projeto de empreendedorismo jovem, que procura aqui valorizar o talento e até dar aqui mais competências para que os jovens consigam ser agentes de mudança interventivos e com uma particularidade esse projeto, porque esse projeto é uma parceria entre o norte de Portugal e a Galiza, ou seja, envolve uma troca de experiências entre portugueses e galegos. Nisto que também é uma visão que marca muito a minha geração, que é uma visão muito europeia, ou seja, de facto nós somos da primeira geração, digamos, diria eu, de cidadãos europeus, que vê a Europa como um todo e que procura, neste espaço europeu, ganhar experiências e competências, mas que, acima de tudo, tem uma vontade enorme. Por mais vezes que vá lá fora ganhar competências, é vir para Portugal, fixar-se e constituir aqui um projeto. E, portanto, é aqui que a FNAS também procura ser a voz dos jovens ao almejar uma sociedade em que seja capaz de cada um e cada uma realizar o seu projeto de vida. Se nós não conseguirmos criar essas condições, então alguma coisa vai muito mal e, de facto, é nesta perspectiva também que o diretor dizia que as associações também fazem a diferença. Não só em dar competências aos jovens, mas também de garantir uma igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades essas que, por vezes, está vedada por circunstâncias territoriais, por circunstâncias até mesmo até de especificidades de alguns territórios e que, de facto, estas organizações, através de um programa muito simples, que é o programa Erasmus Mais Juventude em Ação, permite que os jovens façam voluntariado num país europeu. Permite que os jovens com 16 anos possam estar um mês junto de outros jovens italianos, ingleses, agora ingleses não, com esta história do Brexit a coisa não está tão fácil, mas com jovens de outros países da Europa, e aqui ganhar uma visão multicultural, ganhar uma experiência, logo a priori uma aprendizagem de uma língua nova, de ganhar aqui também visões e experiências. E é muito disto que esta geração é marcada. Acima de tudo, uma capacidade de criar e de se reinventar vezes e vezes sem conta.
nós somos realmente muito bem preparados academicamente, mas eu acho que o que distingue esta geração de jovens é precisamente também a capacidade de inovar e de ser aqui um agente empreendedor. E o projeto Lidera vem, no fundo, dar um bocadinho impulso, uma alavanca a essa iniciativa dos jovens, que já é bastante grande. Peço desculpa aqui. Força, não tem problema. Agora tenho aqui uma pergunta para uma das coisas que o Custódio faz muito bem, que era isso que eu começava, e que tenho assistido muitas vezes aos teus discursos, Custódio, cada vez que vais a algumas sessões, que é puxar as pessoas para o associativismo, ok? Imagina que temos aqui na nossa assistência, esta pergunta vai ser comum aos dois, portanto, ou seja, vai ser feita aos dois. Temos aqui um jovem, não interessa se tem 20, se tem 22, está na altura da rebeldia, tem ali as hormonas aos saltos, epá, e quer fazer alguma coisa, mas não sabem muito bem. Custódio, tu que és pródigo nisso muitas vezes, quando te diriges a dizer, venham para o lado de cá, façam coisas, venham cá aprender qualquer coisa, o que é que a gente poderia dizer? Vamos chamar-lhe António, pronto, vais chamar António, ou António, o que vocês quiserem, ele ou ela. O que é que a gente pode dizer ao António Custódio, nos dias de hoje, em 16 de março de 2021, para ele vir para o associativismo? Como é que tu o conquistavas? Dê-me lá ver. Eu acho que tudo na vida deve ser natural e as coisas têm que acontecer sempre sem serem forçadas. E aí é que está o truque. Nós temos que criar condições, todos nós, mas eu tenho responsabilidades na área do associativismo e na área da juventude, e o Tiago também, todos têm de impulsos, um autarca, uma câmara. Nós temos que criar as condições para que os jovens possam afirmar na plenitude. E eles perceberem que é neste espaço, num espaço completamente aberto e pródigo em germinar, em criar, em ter capacidade para... Eu costumo sempre dizer assim, tu tens que sonhar muito. Nós temos que ser uns sonhadores, mas muito mais importante do que ter sonhadores é concretizar o sonho. Porque sonhar, todos sonham com facilidade. Agora, concretizar, e eu estou sempre a dizer, no associativismo, tenho encontrado sempre espaço para concretizar todo e qualquer tipo de sonho. E às vezes começamos por dizer megalomanias, mas às vezes essas megalomanias são a origem de muitas das coisas que estão hoje e que estão a ser usadas pelos ditos adultos. Por isso eu nunca digo, e eu acho que raramente direi, no meu tempo é que era bom. Não, o meu tempo é este. O nosso tempo é este. E essa história de dizer, não sei como, não. O meu tempo é este. Este é que é o tempo da minha afirmação. Eu dou-vos só isto. Como é que nós todos podemos duvidar do seguinte? Reparem, vou dar logo uma associação de jovens, toda a gente sabe qual é. No Algarve temos, por exemplo, a Associação Académica. E muitas das vezes eu escolhi de propósito desta. Me lembrei agora. Nem tinha pensado que, por causa da tal história da irreverência e da tal história da irresponsabilidade. Eu não sei se as pessoas têm a noção que a direção que tem, neste momento, o presidente tem 23 ou 24, a Raquel que saiu agora, tinha 22. Estamos a falar de uma direção com 22, 23, 21, 19, 24. Estou a falar das do Algarve, das que conheço. Sei que também haverá outros mais velhos. Reparem, o orçamento, e agora são dos mais baixos devido às pandemias. Deste ano, o orçamento da Associação Académica, sem ter acontecido uma série de acontecimentos, como a Semana Académica, rondou 1 milhão de euros. Geriram 1 milhão de euros. Tem 20 funcionários, 20 pessoas para pagar ao fim do mês. Tem 2 bares, mas não é 2 bares de rua, é 2 bares que estão a explorar dentro da própria universidade. 2 centros de cópias. Portanto, e tem uma série de eventos. Reparem, é ou não responsável alguém que consegue ter as contas, fazer um orçamento que é prever despesas, executar essas despesas e para fazer um relatório? Isto dá como dizia bem o Tiago, competências para uma vida que é fundamental. E eu não tenho dúvidas. Começando pelo Custódio Moreno, eu transformei-me completamente. Quando aos 16 anos era dirigente associativo. E ganhei asas, como costumo dizer, e é isso que eu costumo dizer aos jovens. Tu no associativismo podes ganhar asas para bater bem alto, voares e poderes também aterrar e perceberes que tu consegues ter prazer e dar prazer aos outros, eu digo de uma maneira mais simples, ter felicidade, ter gozo. E é essa felicidade que eu encontrei. Eu vou-vos dizer, nós conseguimos, não há horários, há uma liberdade há uma liberdade de atos e, para além disso, estamos a ser educados por uma coisa fundamental que eu pelo menos tinha 12 anos, quando aconteceu o 25 de Abril, que é educar para a democracia,
para a liberdade. E as associações também são espaços de liberdade. E as pessoas têm que ter noção que as associações, há o contraditório, debates, ideias, é o confronto de ideias. E é isso que eu estou sempre a dizer. E tu podes, se quiser, organizar um concerto com o teu artista preferido. Ou podes também trazer um amigo e podes te rodear das pessoas. E, portanto, não tenho dúvidas. Hoje, e tenho pena, e isso é um número, o Tiago sabe também como eu sei que a FNAS tem um estudo, mas nós também temos, e temos mais ou menos igual, os números são iguais. Em Portugal, 30%, 20 e tal por cento, 30% dos jovens passam pelo associativismo. Nós temos que trabalhar todos para que isto aumente. Então, deixa-me lá pegar nessas tuas palavras, Tiago. Eu não sei se a FNAS faz sessões de esclarecimento ou se promove. A pergunta a base é a mesma. Como é que a gente tira aquela malta do sofá sem obrigar? Eu percebo o que o Custódio está a dizer, não se obriga, mas como é que a gente gentilmente diz, epá, anda para o lado de cá, anda a tentar fazer qualquer coisa? Eu, pela experiência que tenho, ou seja, a FNAS obviamente tem masterclasses, projetos, ações de sensibilização para o associativismo, como constituir uma associação, etc. Porque isto é um processo também que tem a sua estrutura, não é? Não é só criar o grupo de amigos, depois existe também aqui uma série de passos que têm de ser dados. Mas, pese embora tudo isso, o importante, e o que eu digo que é o principal, é a vontade. Existindo a vontade, depois o resto do caminho todo se vai fazendo. E com a ajuda da FNAS e do IPDJ, o processo é muito simples e não tem de forma nenhuma excluir ninguém. Pelo contrário, este é um movimento inclusivo que aceita toda a gente, independentemente do seu background. Ou seja, isto não é preciso que as pessoas tenham um nível de qualificação, que tenham uma experiência X ou Y, pelo contrário. Como o Custódio já o disse, são escolas de cidadania. Os jovens vêm para cá precisamente para desenvolver aquilo que é o seu pensamento crítico, para ganhar aqui as ditas competências. E a forma de garantir, e nós conseguirmos conquistar mais jovens para o movimento, porque de facto nós temos de fazer aumentar este número, porque os números são mesmo, nós dizemos que 7 em cada 10 jovens não está envolvido num movimento cívico, seja ele político, ou religioso, associativo, desportivo, quer dizer, isto realmente há aqui muito espaço para se evoluir e às vezes nós podemos achar que 1000 associações são muitas, mas se virmos estes números significa que elas ainda têm aqui também o seu trabalho e a sua cota-parte também de envolver mais. E eu diria que a forma mais prática é pôr jovens a falar com jovens, a dizer o que é que se aprende aqui, quais são as experiências. Eu dava o meu exemplo. Eu certamente não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse passado por intercâmbios pela Holanda, pela Itália, por Espanha, por França, onde tive a oportunidade de ter projetos não só sobre direitos humanos, projetos de cariz ambiental, que moldaram certamente o meu pensamento crítico. Na Holanda tive num projeto sobre questões LGBTI, na Itália foi um projeto sobre arte e em França sobre um projeto ambiental. Isto sem dúvida que moldaram a minha forma de ver o mundo. Mas para além disso, também fizeram com que porque há um elo também muito comum no associativismo, que é o espaço que nos permite de conhecer pessoas e de criar amizades e de criar laços de pessoas que têm uma vontade de mudar o mundo. Tiago, desculpa, deixa-me interromper. Falaste aí na parte internacional, também se calhar era interessante, já que tens essa experiência, queres partilhar connosco só, há diferenças, são diferenças culturais, são diferenças organizacionais. Quando falaste da Holanda, quando falaste da Itália, pelo menos esses dois casos, como é que é o associativismo lá, jovem? É parecido? São os grandes malucos como nós? Nem por isso? São mais irreverentes, menos irreverentes? Como é que eles são? Eu diria que são muito semelhantes, ou seja, nós temos, claro, que formas organizacionais relativamente distintas entre uns países e outros. O movimento e a participação jovem está organizada de forma diferente, mas no que diz respeito à iniciativa jovem, digamos, à envolvência dos jovens em projetos é tal e qual, ou seja, são tão atrevidos como nós somos, tão irreverentes como nós também vamos sendo nas nossas associações, e é aqui que lá está, que é precisamente por esta linguagem comum que é possível reunir toda esta malta e passar um mês sem eles se pegarem uns com os outros, não é? Porque isto também é preciso também que se diga, ou seja, tem de haver aqui um mote comum e as pessoas têm de estar envolvidas, ligadas por algum projeto comum, portanto, a vontade, como eu dizia, é fundamental, e depois é entender o associativismo, mas o associativismo tem esta vertente internacional, como eu dizia, que é proporcionada aqui por projetos internacionais, mas eu acho que quando nós também vamos com esta vontade de fazer voluntariado, nós devemos e podemos começar pela nossa comunidade, pela nossa região e depois daí extravasar para outros sítios. Mas é tão valoroso um voluntariado que é feito nas nossas, começando pela nossa escola, depois avançando para a nossa vila, aldeia e para a nossa cidade, como o que é feito, seja em Itália ou em França ou por aí adiante. A diferença
é que nesses países nós adquirimos competências como a língua, como a multiculturalidade. Mas cá nós desenvolvemos o nosso espírito solidário, que é fundamental, e nós temos uma geração marcadamente solidária, e isso é muito positivo, que se preocupa muito por causas coletivas. Olha, Custódio, o António e a Antónia, fictícios, estão a acabar de fazer uma pergunta, que estou aqui a receber aqui para o auricular, estão a tentar fazer uma pergunta que é assim, bom, eles ficarem entusiasmados, eles agradecem aquilo que vocês estão a dizer, o Custódio e o Tiago, portanto estão-vos a mandar um abraço. Opa, mas eles têm uma questão muito concreta, Custódio, que só tu é que podes resolver, ou o Tiago também. Opa, eles já ficaram entusiasmados para passar para o lado do associativismo. Epá, mas como a gente diz aqui no Algarve, peço desculpa da expressão, mas porra, como é que isso se faz? Epá, e é essa a pergunta que ele te quer lançar, o António e a Antónia. Eles querem te ir lá bater à porta ao IPDJ. Epá, e como é que isso se faz? Quer dizer, queres-nos contar brevemente o que é que tu poderias sugerir a uma malta que, sim senhora, tem este impulso, que é o que marca o debate, mas como é que ele passa do impulso à prática? Pronto. Deixa-me dizer aqui uma coisa fundamental. Primeiro, é importante, e não há dúvida que temos estado aqui a falar no associativismo. Mas atenção, nada na vida, incluindo a vida associativa, deve haver fundamentalismos. O que é que isto quer dizer? Os jovens também se podem afirmar sem ser no associativismo. Portanto, os jovens afirmam-se no associativismo porque ganham outra escala, outra dimensão, porque eu costumo sempre dizer isto ao jovem quando vai lá ao instituto. Olha, tu queres montar uma pista, um parque de aventuras, uma pista de skate lá no teu bairro? Sim. Mas és tu. Mas se tu tiveres aí uns 20 ou 30 e fores falar com o presidente da Câmara, epá, o fulano pensa assim, volte para o bairro. São 20 ou 30 pais, serão 60, dá 90, 100. Custódio, vou-te fazer uma provocação de amigo, mas não os ensinas a ir lá falar no ano das eleições, pois não lhes dizes que no ano das eleições tem mais impacto, não? Também aprendem cá, também se aprende no associativismo que há alturas para se falar. Para se falar, exato. Aprendemos exatamente a ter a oportunidade, não é ser oportunista, que é uma coisa completamente diferente. A ter a oportunidade de saber a que porta é que vamos bater. E nós não temos dúvidas, da mesma maneira que encontramos muitos jovens esclarecidos, também encontramos muitos jovens que ainda não sabem qual é a porta que irá a bater. Eu estou sempre a dizer uma frase brincalhona. Muito mais importante que tu teres uma carteira cheia de notas é tu teres uma carteira cheia de contactos. Porque se tu tiveres muito dinheiro, mas não saber onde é que investir, és um empreendedor, mas não tens ideias, não tens isso. Mas tu podes ter pouco dinheiro ou ter pouco capital, chamemos-lhe assim, mas depois tens muitas portas e tens muitos contactos. Custódio, já agora dizer ao António e à Antónia que os contactos também se ganham muito no associativismo, também é importante que eles saibam. Não há dúvida nenhuma. O presidente de Câmara, já agora brincando com isso, passa-te a tratar por tu e conhece. Avaga o carro e diz, olha, entra aqui no carro e vamos lá os dois ver aquilo. E ele tem em conta porque sabe que o Tiago Rego, quando abrir a boca, representa muita gente, milhares de pessoas, no caso do Tiago, mas no outro caso basta num bairro representar 50 pessoas. A questão não é pelo medo, a questão não se trata aqui de não derrotar ninguém, trata-se é de chamar a atenção para as causas e para as coisas importantes que precisam. E sejamos claros, por muito bom que o político seja, eu não tenho validade que eu sei tudo. Eu não sei. Aliás, uma grande diferença de gerir um instituto agora e de gerir em outros tempos, ou outras pessoas, eu costumo dizer na brincadeira, quando tu encontras um político que te diz, eu tenho aqui umas ideias boas para vocês, alto e para o bairro, este fulano está-me a querer enganar, fugimos desse fulano. Os jovens têm ideias, eles sabem o que querem, e também sabem o que não querem. Olha, mas Custódio, vamos lá ao António e à Antónia, senão eles ficam sem resposta e vão-se embora, e depois eles não vão para o associativismo. Diz-me lá, eles vão bater à porta, quais são os primeiros passos, os primeiros passos que tu recomendarias? E eu estava a começar por aí, podem-se afirmar, podem ter projetos individuais, que também é importante explicar isso às pessoas. Um criador, um artista, ou pode também pode ser um jovem com grande capacidade, mas se falarmos de um dirigente associativo, não é obrigatório que ele tenha que se ir associar a uma associação que já existe. Ele tem essa vantagem no associativismo, é que ele olha para o que existe, para o leque, chamemos assim, para o menu do que existe próximo da sua casa, e diz, olha, e nada me identifico com isto. E então eu costumo lhe dizer, então cria a tua própria associação. Cria, junta. E agora é só com 2 ou 3 chega. Antigamente tinha que ser 9, 7, agora até com poucos dá. O que é que quer dizer? Tu podes criar o teu projeto associativo e tu podes liderar. E a ideia
é isso mesmo, é tu teres a capacidade de arranjar os argumentos para pôr em prática. Então o que é que digo? As pessoas, por vezes, nem têm noção. Eu acho que hoje, não tenho dúvidas, tenho poucas dúvidas, temos sempre, tenho poucas dúvidas, existem tantos incentivos e a diferença está aqui, é em saber escolher qual é a porta certa e qual é o caminho. Porque aqui há uns anos atrás, qualquer coisa era Presidente de Câmara e mais nada. Hoje não. Nós temos uma panóplia de candidaturas, de incentivos, e isso é muito importante. A pessoa ganha essa arte, ganha essa aprendizagem, esse saber, no associativismo. Portanto, no associativismo, tu podes fazê-lo. Vais à procura da associação e olhas para aquilo que conheces e tentas aproximar, porque também tem que haver investimento pessoal, não é? Ou então, és mais ousado e podes criar o teu espaço para te afirmar. Deixa-me só dizer isto. Não é complicado criar uma associação, é muito simples. É como tudo, é como a empresa, é na hora, é fácil. Tiago, dá uma mãozinha aqui ao António e à Antónia também, que é para serem os dois a ajudar, que assim fica mais fácil, vá. Não, é complementar, no fundo, ou seja, basta ter uma ideia, um grupo de amigos, a partir daí o processo mais simples passa por, obviamente, definir o objetivo da associação, definir a missão, tem que ter bem conscientes disto, tem que ser um projeto coletivo para a comunidade. Isto, as associações não servem aos próprios, mas servem comunidades, servem espaços, servem iniciativas, e, portanto, tem que ter isso bem claro, a causa, o projeto que pretendem, lá está, desde o skatepark até à luta das alterações climáticas, e após essa constituição, depois dos objetivos, da missão, procurar um nome coletivo a todos, e depois aí dirigir-se àquilo, registar o nome, obviamente, no Portal da Justiça, mas isto tudo, estes processos... Mas Tiago, deixa-me interromper. Vocês conseguem operacionalizar isso? Isto é, há ferramentas para que eles se sintam integrados, é isso? Portanto, ou seja, não ficam perdidos ali na nuvem e tanto um lado como o outro consegue ajudar, é isso? Até porque a FNAG e o IPDJ procuram ser pontos de contacto dos jovens, ou seja, orientá-los, porque claro que eles vão ter de contactar com as finanças, vão ter de contactar com o Portal da Justiça, vão ter de contactar com o Portal do Cidadão para fazer a associação na hora, se quiserem, ou seja, há várias vias aqui possíveis, mas esta é a mais fácil, como dizia o diretor, e de facto aqui a FNAG e o IPDJ estão cá sempre para simplificar, porque claro que tudo isto é evidente em sociedade, a sociedade tem instituições e, portanto, os jovens aqui também não vão ser um híbrido que não se relaciona com nada, porque as associações também têm uma questão, ou seja, são espaços de responsabilidade. As associações, quando têm, a partir do momento em que se constituem e apresentam um projeto ao Estado ou ao município e dizem para o município investir nele, e está aqui uma relação de confiança, mas também de compromisso dos jovens para o exercício daquele dinheiro que é um dinheiro público. E, portanto, há aqui uma lógica que é preciso ser incutida, que é logo à partida de responsabilidade das ações de ambas as partes. E claro que aqui os jovens também se sentem depois também eles comprometidos e valorizados, porque quando o Estado também diz que o seu projeto tem validade e pode aumentar o Estado, entenda-se IPDJ, não é? Dá esse apoio, significa que o projeto deles pode ganhar, como dizia o diretor, uma escala muito maior, um impacto muito maior e mais significativo. E, portanto, é aqui que também há esta lógica de certa forma, de amparar e também guiar os jovens. Agora, como empreendedores que são, eles saberão sempre o caminho que querem seguir, saberão sempre os objetivos e as metas que querem atingir. Isso depois... Agora, quero largar... Nuno, deixa-me complementar que eu vou ajudar, que eu percebi, enquanto o Tiago estava a falar, também é assim, diz lá ao António, ou o António e a Antónia, que nos estão a ouvir, que vão a qualquer hora ao Instituto, mesmo não indo ao Instituto, podem telefonar a qualquer hora, o Instituto está sempre disponível para os receber. Tal como eu dizia no início, mais importante do que lhes dar dinheiro, o Instituto tem uma equipa técnica completamente disponível para os... Eu não gosto de dizer a palavra aconselhar, orientar, ou dizer... E temos, no Instituto, temos um conjunto, mesmo de protótipos, de modelos de estatutos, modelos de regulamentos internos, e de dizer, tu podes te candidatar a isto, se fizeres isto e aquilo. Tu podes fazer... Portanto, nós não queremos substituir o associativismo, mas temos uma equipa, e aí eu tenho que tirar o chapéu e calha-me aqui também dizer isto, porque é verdade. Há nos institutos todos de Portugal, mas eu estou a falar do Algarve. Eu tenho uma equipa inacreditável. Quando eu ouço bater num funcionário público, eu digo, caramba, não tem nada a ver com estas pessoas que trabalham comigo. Porque essa equipa que eu tenho, que eu sei que existe um pouco pelo país, são pessoas que dão o seu número de telemóvel pessoal e, olha, este fim de semana, não precisa falar antes, às 10 da noite estavam a fazer candidaturas no âmbito do PNDT-PT ou do PRID
E isto não se encontra nas finanças, e eu não estou aqui a falar mal dos outros, estou apenas a fazer uma constatação, que eu precisei do meu cartão de cidadão e foi meses para ter o meu cartão de cidadão. E eu pensava assim, se eu responder a um jovem, tu agora fazes uma marcação aqui neste site para daqui a 4 meses vir aqui ao Instituto, o jovem nunca mais lá aparece. Faz-te o manguito, faz-te o manguito. Mas eu precisava do meu número, mas eu precisava do meu cartão de cidadão, que é uma coisa... Todos os portugueses... Ou seja, o jovem vinha queixar-se à FNAG e depois era um problema, porque depois nós tínhamos de dizer ao Estado que estava a pedir aquele jovem. Exatamente. É verdade, porque realmente o IPDJ tem essa proximidade. Ok. Deixem-me levar-vos agora para 2 casos. Vamos largar o António e a Antónia da mão, ok? Vamos levar para 2 casos. E um caso deles está esta noite, é aniversariante, que é a Teia. Ora bem, eu pedi para vocês se relacionarem com o António e com a Antónia, são novatos, então estamos a tentar saltar a cerca aqui para o lado de lá, para o lado de cá, do associativismo. Agora temos um projeto que tem 10 anos. Opa, chama-se Teia, podia-se chamar outro nome qualquer, mas estamos a pensar aqui na Teia. O que é que vocês os dois dizem a uma associação com 10 anos, independentemente se é a Teia ou não? Isto é, já é uma Teia com crescimento, já é uma Teia com algum desenvolvimento, já tem outra maturidade, provavelmente já anseia novos projetos. O que é que nós podemos oferecer a esta malta que já está mais implantada no terreno? Não é mais nem menos que a Antónia, atenção, mas são pessoas que já têm um percurso. O que é que a gente lhes pode dizer? O Custódio, podes pegar no Custódio, depois já passo para o Tiago, é indiferente. É fundamental, penso que para uma associação, no caso como a Teia, muito simples. Andamos sempre a dizer a mesma coisa. Meus amigos, existem os incentivos que as câmaras têm, as juntas de freguesia, a própria FNAG também tem incentivos, e o IPDJ. E eu digo sempre, saibam interpretar os programas, saibam interpretar as oportunidades que têm e tentem, de alguma maneira, adaptar-se. Não é como ir à Zara, é como ir ao alfaiate. É fazer o facto, é diferente. É porque na Zara eu tenho uma blusa igual à tua, tens uma blusa igual à minha. E estamos todos vestidos de igual e parece que estamos naqueles países que, sabem, eu não quero criticar isso, que é tudo igual. E nós aqui podemos pensar diferente no associativismo. E então eu estou sempre a dizer, não é o Instituto que criou um programa que agora vai mudar, ou a própria FNAG, que é o programa do empreendedorismo, e que muda por cada associação que chega. Não. Nós temos que ter a capacidade e a ginástica mental, a criatividade, que é uma das grandes armas, no bom sentido da palavra, do dirigente associativo. A imaginação para se adaptar. E se há coisa que a Teia tem tido é essa imaginação. Ser inovador, ser ao mesmo tempo ousado e ter a capacidade de se adaptar a cada momento. E então eu estou a dizer sempre o mesmo às associações já. Meus amigos, neste momento, é como ir ao supermercado. Há tantas qualidades de iogurtes, é preciso saber qual é. Há até de cerveja, até de vinhos. É preciso saber escolher. E o associativismo não pode ficar a pensar que é sempre igual, porque tudo evoluiu. Mais do que isso, reparem só, no IPDJ, como na FNAG, voluntariado, formação, tempos livres, saúde, participação, são palavras-chave, e isso tudo está na combinação de um projeto, e é isso que tem que estar, e tu tens de sentir, como eu dizia ainda há pouco, livre e com empenhado, e o Tiago disse bem, e ainda bem que foi o Tiago que disse e não fui eu, que há um compromisso entre a responsabilidade também da parte. Portanto, é isso que eu digo às associações. Não é nada de especial, mais, porque eu tenho a certeza absoluta, e aí é mais do que ir há bocado, tenho mais certeza que os dirigentes, a cada momento, são capazes de superar e nós estamos a ver que as associações são como as famílias. Temos altos e baixos, discutem. Cláudio, não me estragues a última pergunta. Espera aí, que a última pergunta é um bocado aí. Não estragues, espera aí, não estragues do menu, que é aí que eu quero chegar também. Mas espera, Tiago, diz-me lá como é que a gente mantém viva a chama do amor, usando agora Pedro Chagas Freitas, como é que a gente mantém a chama viva das associações? Eu acho logo que uma associação como a Teia, claro que aqui já tem 10 anos e a meta que se coloca é quase a sua própria autossuperação, ou seja, tem que ano após ano superar-se a si própria, porque de facto já tem um legado que faz com que esteja num patamar realmente de superação constante.
mas é muito como o Custódio dizia, ou seja, a inovação tem de estar sempre presente. Os dirigentes associativos não são agentes paralisados ou muito que se acomodam com muita facilidade. Pelo contrário, eles estão sempre a criar e a desafiar, seja a FNAS, seja o IPDJ, a acompanhar. E muitas das vezes temos de estar nós também disponíveis para acompanhar os projetos ousados que as associações também nos apresentam. Muitas das vezes até um bocado disruptivos com os tempos que vivemos, e depois tem de haver aqui também uma grande capacidade de absorção face àquilo que também é a tal irreverência, que é fundamental que haja, e seja de uma associação que tenha acabado de ser constituída, como uma associação como a TEIA, porque a TEIA também tem como desafio, ao longo destes anos, continuar a envolver cada vez mais pessoas, porque umas saem, outras entram, umas por motivos X ou Y têm uma vida orientada noutro sentido, e, portanto, para o espírito associativo se manter vivo, é necessário também constantemente continuar a envolver mais, porque a associação só faz sentido se a resposta dela for realmente para uma comunidade e ter a capacidade de gerar um bem-estar ou resolver um problema que a comunidade sente. Portanto, eu acho que nessa medida uma associação como a TEIA tem aqui como, e reparem, eu também tenho de elogiar o nome, pois TEIA significa muito o que é o associativismo. É a tal rede, a rede de contactos, a rede de amigos, a rede de projetos, a rede de partilha de boas práticas, a rede de conhecimento, tudo isto é o associativismo. E tudo isto a TEIA procurou também logo a partir deste nome, juntou-lhe outro ainda melhor, que é o Impulso. Impulso esse tem de estar sempre permanente no movimento associativo, que é procurar sempre estimular-se e motivar-se aos que estão, aos que chegaram e aos que estarão ainda por vir para encontrarem uma associação tão pujante como está agora, neste momento, com 10 anos de vida. Portanto, eu diria que a motivação faz parte deste processo, assim como a inovação, como a irreverência. Então temos mais duas personagens para meter aqui à conversa. Já tivemos o António e a Antónia, já tivemos uma associação com 10 anos. Agora temos um problema, temos o Carlos e a Carla. O Carlos e a Carla são pessoas que se embeiçaram, como a gente diz aqui no Algarve, não é? Embeiçaram-se logo, apaixonaram-se logo pelo associativismo. Então tiveram um percurso de amor em relação ao associativismo, mas estão a viver agora um período em que, sabem, há amor à camisola, mas olham para o lado e já faltam parceiros, já faltam recursos, isto é, sentem ali o peso da responsabilidade diária de ter que levar uma associação para a frente e estão naquele período de, se calhar mais vale baixar os braços, deixar cair isto tudo, não há ninguém que ajude, são sempre os mesmos, esta expressão que todos nós já ouvimos na vida, são sempre os mesmos. E aqui, Custódio, o que é que a gente poderia dizer ao Carlos e à Carla? Porque eles estão a viver aqui um momento complicado, não é? Isto é quase uma aula de psicologia, mas acontece, e nós sabemos que acontece, não é? Olha, eu vou dizer uma coisa. Se eu, neste momento, eu que já ajudei a fundar muitas associações, fiz o meu percurso em muitas as associações, eu não tinha, e digo-te, eu não tinha motivos para estar desmotivado neste momento. E vou-te dizer porquê. Apesar da pandemia, apesar de termos estado, ainda há pouco, e desculpa-me eu ter que dizer isto, porque eu trabalho no Instituto e nem vou ter que estar a pedir desculpa, porque a verdade é esta. Estamos a criar a cada momento incentivos e a dar a volta por cima para que exatamente o associativismo não se sinta desamparado. Não tenho dúvidas que o facto de terem estado fechados, o facto de terem estado confinados, veio de alguma maneira perturbar, e o associativismo é feito com pessoas, com todo o respeito dos webinars, com todo o respeito dos e eu acredito que há muita desmotivação. Quer dizer que o dirigente desportivo e o dirigente juvenil comungam da mesma raiz na origem. A diferença que está aqui é só esta, ou esta. Enquanto que na área do associativismo juvenil são jovens e é mais fácil relacionar-se com as ferramentas atuais da eletrónica, da digitalização, da internet, as pessoas que quase caracterizaram as pessoas que se ficaram com muita paixão ao clube, adoram o clube, mas não perceberam uma coisa. O tempo evoluiu e é um pouquinho de fruta cristalizada. E não podemos ter aqui o patinho feio, ou no meu tempo que havia um boneco animado, não sei se vocês, do Calimero. O Calimero com a casca, exatamente. Portanto, eu acho que têm que reagir e dar a volta por cima. E eu não tenho dúvidas. Custódio, tu estás a ficar com problemas da net. A net está aí a frisar, está aí a parar muito a internet. Vá, tenta lá.
Espera aí, dá lá um tempinho para ver se ela acalma um bocadinho. Pá, que isto é o problema dos webinars e dessas coisas. A gente precisa de net, senão não vamos longe. Tenta lá agora, que eu acho que já está mais calmo. Vá, estava lá, que senão a gente depois não te consegue estar a perceber. Diz-me lá. Não estava a perceber? Ok. Pronto, o que eu estava a dizer era que há esta, chamamos assim, esta matriz do dirigente associativo, aqueles que evoluíram e, logicamente, que encontra-se muito no associativismo juvenil, que têm necessariamente hoje utilizado das ferramentas que estão à disposição, que eu falei ainda há pouco, sejam elas os webinars, sejam elas a internet, sejam elas por aí afora. E há aqueles que se ficaram e que, de alguma maneira, cristalizaram, que eu às vezes digo que são dirigentes associativos cristalizados. E isso não dá. Mas essas pessoas gostam muito do clube. Mas há uma coisa, meu amigo. Hoje, o que é verdade hoje, amanhã pode já não ser. Ou evoluiu tudo. Eu já tive, e estou no Instituto agora há 4 ou 5 anos, e é uma constatação, as coisas todos os anos, as plataformas evoluem, todos os anos o espaço de candidatura é diferente, e como é óbvio, é preciso ler, estar atualizado. Ainda este ano, e era uma luta aí antiga em relação, por exemplo, à legislação que regulamenta o associativismo jovem. Foram feitas umas profundas alterações, até por causa do Covid. Agora tivemos em 2020 uma primeira alteração e já tivemos em 2021, no dia 4 de março, mais outra alteração. E repara que o Instituto este ano, só para dar um exemplo, em sede de relatório e em sede de justificação de despesas, está a valorizar, imagina só, o trabalho voluntário do dirigente associativo, contabilizando aquilo como uma receita própria.Ora, foi a alteração da lei, estás a perceber? E as pessoas às vezes nem sabem que isto existe. Eu não estou dizendo que os jovens não estão... Mas passa-se ao lado de N situações. Tiago, dá só uma palavrinha então, vá ao Carlos e à Carla, que é para depois eu lançar-vos uma pergunta final, que também gostava de ouvir uma vossa opinião. Não, isto de facto, Nuno, acaba às vezes por ser difícil estar num painel com o custódio pela seguinte razão, é que o pensamento acaba por ser muito semelhante. Eu prometo que a última pergunta faço a ti primeiro, Tiago. Pronto, fica já. A última pergunta és o primeiro a responder, eu já percebi. É isso, é que o custódio fala com a energia, com a racionalidade, com a objetividade, mas depois também fala com muito sentimento. E eu também, quando falo do movimento associativo, também diz muito. Eu diria que, há bocado falaram de uma palavra tipicamente do Algarve, do embeiçar. Eu diria que eu, quando falo do associativismo, falo com muita chieira, que é uma palavra que se diz aqui no Alto Minho, que significa orgulho. Olha, essa não sabia. Olha, já aprendemos uma coisa nova. Boa. Chieira é orgulho, é isso? Exatamente. Isto tem a ver com as mordomas, quando iam à romaria, que iam bem trajadas e, portanto, iam com muita chieira. Muita chieira. Os fatos de, digamos, mais nobres naquela altura. E, de facto, eu falo com muita cheira porque, de facto, isto é gente que dedica muito do seu tempo ao voluntariado, como dizia o diretor, e que, em boa hora, o IPDJ reconhece realmente isto é um avanço significativo, que é reconhecer o trabalho voluntário como parte de justificativos naquilo que são fundos do Instituto, e aqui dizer que realmente, perante estas dificuldades todas que vivemos da pandemia, perante uma situação realmente, eu diria, uma provação coletiva para todos nós, ter ainda dirigentes associativos que estão ansiosos para voltar à atividade, que estão motivados para querer ser novamente parte da construção daquilo que é o nosso futuro, eu diria que isto diz tudo. E, portanto, pese embora hajam casos em que a motivação seja já bastante agudizada, mas isso todos nós estamos sujeitos a ela, porque os tempos também, infelizmente, agora começam a melhorar, mas foram realmente bastante disruptivos e vivemos tempos difíceis. Mas eu diria que mesmo nesses tempos, Nuno, até foi extraordinário ver as associações juvenis. Aquilo que nós víamos muitas das vezes na televisão, isto também é preciso dizer, víamos jovens a ajudar idosos em tempos que eram a população mais fragilizada face ao Covid. Estes jovens, a grande maioria era do movimento associativo juvenil, eram jovens voluntários que integravam associações juvenis. E o IPDJ mais tarde lança logo um programa ainda para catapultar, para incentivar ainda mais este tipo de iniciativas. E é aqui que se faz a diferença. É neste tipo de ações em que, perante uma situação, e até muitas das vezes durante este período da pandemia, os jovens foram acusados aqui de ser um bocadinho bode expiatório, às páginas tantas já eram eles que andavam a espalhar o Covid pelo país. Bom, isto na altura, a bom português, nós temos de arranjar também aqui sempre uma explicação para tudo. E de facto foi bom percebermos, e creio que nesta fase final todos nós entendemos que isto não é uma aprovação só para os jovens, é para todos
os portugueses e para toda a população mundial, e de facto o inimigo é o vírus e que de facto nos tira esta liberdade. Mas é extraordinário ver a ação e a energia e a motivação dos jovens perante, mesmo assim, uma situação aflitiva também para eles, pois estão numa idade em que querem conviver, querem juntar-se com os amigos, querem precisamente dançar, pular, fazer tudo aquilo que é natural de uma juventude que seja ativa e saudável, e estão privados disso. Mas mesmo assim não se escusaram, não se enfiaram dentro de quatro paredes e saíram à rua para ajudar aqueles que mais necessitavam. Eram poucos, poderiam ser mais, é verdade, mas os que eram, têm de ser meritórios. Nós temos também de valorizar aquilo que aconteceu de bom e, de facto, aqui viu-se isso. E eu acredito que são estes exemplos positivos que ajudarão depois, já não lembro dos nomes dos que estavam desanimados, mas era... Do Carlos e da Carla, exatamente, estavam desanimados. O Carlos e a Carla, que estavam desanimados, ao ver estes exemplos positivos, eles próprios também irão ganhar uma motivação, porque o associativismo também vive muito disto, da partilha de boas práticas e da partilha aqui também de motivação, pois nós todos passamos por problemas na vida associativa, temos altos e baixos, as associações às vezes estão muito pujantes, outros menos, mas é através desta rede de contactos que nós nos vamos contagiando positivamente aqui, face àquilo que é a motivação que uns e outros trazem e explicam como é que atravessaram aqueles problemas e como é que agora estes jovens, ou estas pessoas, que podem também não ser jovens, porque o associativismo jovem existe, mas existe felizmente também associativismo para além do associativismo jovem e que é fundamental nas comunidades. E eu diria que o associativismo é a forma mais espontânea que uma sociedade tem de se expressar, porque ninguém nos obriga a nada, as pessoas estão lá, eu diria, por carolice, mas porque acima de tudo acreditam que podem fazer a diferença e mudar o mundo. E sentes que ainda continua a haver carolice, Tiago? Sentes que ainda continua a haver amor à camisola sem mais apego? Sem dúvida, eu acredito que sim. O associativismo continua a ser um espaço realmente genuíno e espontâneo, onde a participação vem motivada por causar a diferença. Eu sou muito também fruto daquilo que é o voluntariado, se calhar faço em doses excessivas, não aconselho, mas acho que é fundamental nós termos também estas experiências de perceber que também a nossa passagem pelas nossas sociedades, pelas nossas comunidades, também passa por partilhar, por dar. E aqui também que se constroem jovens cidadãos ativos e diria que isto depois é transversal para a vida toda. Portanto, é fundamental que nós possamos também ter estas experiências para depois, enquanto cidadãos, mais tarde, podemos ter aquilo que nós dizemos que são bons cidadãos. É claro que eu também não quero com isto dizer que quem não passou por cá não possa ser. Obviamente que também será e terá outras experiências que possibilitarão esse mesmo crescimento. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, que é um espaço propício a isso. E, portanto, eu diria que ainda há muita carolice, há muito dirigente associativo e eu contacto com muitos, como calculam, sempre que me ligam, uns mais motivados, outros mais motivados, mas sempre com muita vontade de não perder os projetos. E a FNAS, também o papel da FNAS é esse, é justificar sempre também perante a tutela, perante o Estado, a necessidade de um movimento deste género, de um movimento jovem que procura aqui querer mudar o mundo, que é isso que nós dizemos sempre no limite. Há aqui uma utopia. Tiago, eu sou bom pagador, prometi-te a última pergunta e vais ser o primeiro a respondê-la, mas para uma coisa muito rápida que por acaso esqueci-me há bocadinho de perguntar e depois o Custódio também pode responder na intervenção final. Existe algum livro das boas práticas do associativismo? Isto é, o António e a Antónia podem consultar alguma coisa do bom que se faz? Nuno, eu vou confessar que eu tive uma cábula durante este webinar e de facto há um livro, eu agora vou ter de tirar, acho que assim já se vê, que é um livro da FNAS, que se chama Associativismo Juvenil, Escola de Associativismo e Voluntariado, e que precisamente através de imagens, eu tenho que pôr aqui à minha frente, senão aqui isto não dá para ver, mas através de imagens tem que explicar como gerir uma associação, como criar, de certa forma, um projeto, como arranjar fontes de financiamento. Digamos que o beabá de como é que um jovem que está a iniciar no mundo do associativismo, o que é que ele precisa para gerir, para criar e para dar sustentabilidade ao seu projeto. E, de facto, isto é importante também, porque, como dizíamos nós, mal era que os jovens chegassem ao associativismo a saber tudo. Então, para isso, perdíamos parte da função das associações, que é dar competências e dar a tal empoderamento. E, portanto, este manual está disponível no site da FNAS, assim como existem vídeos. O próprio IPDJ também tem aqui um conjunto de outras ferramentas que dá a resposta também a isto. A FNAS lançou este manual, é certo que de uma linguagem mais, diria eu, mais simplificada, mas ainda assim há muitas outras fontes onde se pode encontrar conhecimento para fundar o projeto. Portanto, isto é a minha recomendação e foi o meu guião durante esta parte desta conversa. E foi um bom guião, permite-me dizer-te. Olha, Tiago, é assim, eu acho que a última pergunta para vocês os dois só poderia ser esta. Eu adorava fazer enquanto cidadão esta pergunta a uma data de gente,
porque queria ouvir as respostas. Vocês são duas pessoas ativas, têm bastante experiência no associativismo. Portugal está a passar pelo que está a passar, não é sozinho, portanto, nem é uma resposta política que eu quero vossa, é uma resposta de cidadania ativa, de quem vive o associativismo. Nós precisamos de... A pandemia vai passar, se Deus quiser, portanto, ou seja, não sei se vamos aprender alguma coisa com ela socialmente, mas pronto, eu tenho algumas dúvidas, mas pronto, vá. Vamos voltar a uma certa normalidade, ok? Tiago, da tua experiência, como é que tu perspectivas, onde é que tu colocas o associativismo no meio desta normalidade? O que é que nós devemos olhar para o associativismo? O que é que ele pode trazer para repor essa normalidade? Que é isto que eu quero perguntar aos dois. A pergunta é mesmo para os dois e é assim que vamos terminar com esta mensagem. Opa, eu creio que de esperança, que eu acho que é preciso passar. O que é que a gente pode esperar do associativismo na reposição da normalidade, Tiago? O associativismo vai ser fundamental naquilo que é a retoma da cultura, a retoma do desporto, a retoma daquilo que também é a própria espaço de socialização, pois há um grande, diria eu, desafio que nós teremos no futuro, que sairá um bocadinho desta pandemia, que é precisamente o estado da nossa saúde mental, ou seja, de que forma é que nós estamos animicamente preparados depois para enfrentar outros desafios. E os jovens, então, diria eu, que estão numa situação também, ela bastante aflitiva. E por isso eu diria que a abertura destes espaços de contacto, de partilha, de socialização propriamente dita, de aprendizagem e de apoio, serão fundamentais para amparar uma geração, neste caso a geração mais jovem, mas eu diria todas as gerações, que vão precisar precisamente também do dito convívio, para precisamente conseguir superar em conjunto aquilo que serão as adversidades futuras. Pois eu acredito que esta pandemia também nos demonstrou algo muito, e eu quero crer que isso tem de ficar de alguma forma. É que nós só em conjunto é que conseguimos ultrapassar os grandes desafios que virão no futuro. A minha geração sabe-o. Não é por acaso que tem como as questões climáticas como uma das grandes causas. As questões climáticas, se formos sérios, não afetará a minha geração. Se eu viver até aos 100 anos, eu terei planeta. Afetará as seguintes, não é? E as que por aí virão. E, portanto, nós temos de perceber de que forma é que nós, enquanto coletivo, conseguimos superar os desafios. E eu acho que isso tem de ser a maior aprendizagem desta pandemia. Tirando aquilo que possam ser atos menos corretos, e eu acho que estas associações que são marcadamente os projetos coletivos, os projetos de intervenção comunitária, serão aqui alavancas para as suas localidades, precisamente ganharem aquele novo fôlego. Eu diria até, eu não quero crer também que isto fique tudo igual ao que era antes. Eu quero que isto fique relativamente melhor nas medidas do possível. Isto é, que nós tenhamos conseguido também, dentro do pior, a dita transição digital ganhou um novo fôlego. Aquilo que foi também as nossas preocupações com a própria saúde pública, também ganhamos novos conhecimentos. Hoje temos uma população mais informada do ponto de vista da literacia para a saúde. E, portanto, eu quero crer que há um conjunto de evolução. Quanto aos valores, aí preocupa-me, e as associações cá estarão mais uma vez para centrar aquilo que são os valores da partilha, da igualdade, da inclusão e precisamente do respeito mútuo entre todos. Pois é isso que nós procuramos sempre, que estes espaços sejam para os jovens, mas não só, sejam essas portas abertas para o mundo, mas também para um desenvolvimento de um pensamento inclusivo e que seja de esperança. Eu acho que será muito por aí. Muito francamente, esta é a minha visão otimista, se calhar estou a ser demasiado otimista, mas eu também acho que precisamos de uma dose de uma vitamina de confiança, porque já nos basta o que basta. Exatamente. Custódio, que mensagem é que nós podemos ter? Como é que perspectivas? Onde é que vai parar o associativismo? Mensagem final é que podemos passar? O Tiago pagou-me na mesma moeda. Com esta intervenção final. Amor com amor se paga, ou vocabulário com vocabulário se paga. Tem coisas que eu gostaria de dizer, mas eu vou tentar, pelo menos, 2 ou 3 coisas que ele não ficou tanto, ou que ele ficou de outra maneira do que eu não fiquei. Há aqui 2 palavrinhas que eu acho que para a despedida são fundamentais. É a palavrinha participação e parceria. É fundamental, e eu gosto muito que as pessoas percebam uma coisa. Qualquer ser, todos temos que participar. Eu não posso ouvir dizer que isso é com os políticos, isso é culpa daquele. Não. Tu, todos os dias, decides, tu todos os dias fazes opções. Então, deixe esta mensagem para os jovens e para os menos jovens. Deixem-se resolver os problemas única e exclusivamente no café e naquelas jantaradas que se resolve tudo, mas depois vamos para casa muito satisfeitos, mas não resolvemos nada. Não. Nós temos hoje muito mais formas do que fazer uma vez o voto de 4 em 4 anos. É muito redutor. Eu estou sempre a dizer, já votei, já fiz o meu dever. Não, isso é muito pouco. Desde
orçamentos participativos de jovens e menos jovens, passando por conselhos municipais de juventude ou assembleias municipais, sendo autarcas de freguesia, sendo até comissões do bairro, começando no associativismo do secundário, passando pelo superior. Portanto, N lugar. Ser voluntário, ser disponível, abraçar causas, é fundamental para que isto volte tudo a sermos todos e termos uma cidade mais justa. Por outro lado, eu dizia na brincadeira, mas com um sentido de humor, e como dizia ainda há bocado, eu já não sei onde é que pus a palavra que o meu amigo Tiago dizia lá do Norte, mas eu vou dizer também uma algarviada à Caxeira, que orgulho. E até vou dizer que eu, perante os presidentes de Câmara todos, quando me receberam na AMAL, quando eu me fui apresentar, logo quando cheguei, eu disse, meus amigos, o Instituto não pode trabalhar sozinho, ou só com o associativismo. Temos que trabalhar em parceria. Eu venho marafado para fazer parcerias com toda a gente. Eu venho marafado para fazer parcerias. Temos que acabar também com aquela cultura de capelinha e de igrejinha, em que penso que a minha associação é melhor que a tua e que o meu espaço, este é que é o bom. E que se tu não vieres ao meu, não. Nós aprendemos todos, inclusivamente, aprendemos com aqueles que erram, porque se eu partilhar com o outro que eu, na minha associação, fiz isto e correu mal, então ele no outro não vai repetir o mesmo erro. E é esta sociedade de partilha. Eu não tenho jeito, é para padre, mas esta sociedade é importante que as pessoas percebam, não se fechem. É preciso partilharmos. E eu vou-vos dizer, os jovens hoje, quando ouço dizer injustamente, são muito egoístas. Há de tudo. Como sempre, como em todas as profissões, há os bons e há os menos. Os jovens hoje são de causas. E há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Nós temos que confiar nos jovens. Porque se nós não confiarmos nos jovens, temos o futuro inquinado, como dizia o Tiago. Portanto, é para eles próprios ou para os filhos deles que estamos a trabalhar. Portanto, o associativismo é um excelente veículo para poder pôr em prática referências, projetos e concretizar mesmo aquilo. Porque não é só a Câmara que concretiza. Olha, a Rota dos Petiscos ou o Desporto Adaptado que a Teia de Impulsos faz é uma grande iniciativa que ajuda as associações, sejamos claros, polos de desenvolvimento local, próximos e que fazem com que as sociedades evoluam. Para terminar, um convite de uma grande parceria. O Instituto faz este ano 30 anos, no dia 25 de maio de 2021, faz 30 anos. Eu lancei um desafio para até para o país, porque também mandei para... Estou à espera de que as associações possam, de alguma maneira, trazer os seus projetos e comemorarmos, desde maio até dezembro, em conjunto, os 30 anos do IPDJ e do associativismo, que são, ao fim e ao cabo, comemorar uma mão cheia, ou uma teia enorme de projetos dos jovens. São números redondos. Tu comemoras 30, Tiago, tu comemoras 25, estou a fazer bem as contas? Exatamente, é isso mesmo, sim. Okay, também em maio, é 10 de maio. Portanto, ou seja, maio, se for o desconfinamento, isto vai haver grandes momentos de certeza. Olha, eu vou chamar aqui o Luís Brito, vou chamar o Luís Brito à conversa, não sei se ele está por aí de que possa entrar aqui. Tiago, Custódio, foi um enorme prazer conhecer o Tiago, já te conheço a ti, Custódio, mas pronto, é sempre um prazer enorme falar. Apenas uma nota aqui da reportagem do moderador, eu quis manter este estilo. É claro que quem está a ouvir em casa pode estar matematicamente em casa a pensar, está bem, mas não falaram do problema X, mas não falaram do problema Y, mas não falaram do problema Z, do não sei quê. Foi por minha autoria, peço desculpa, não foi ditatorial, mas quis que falássemos pela positiva, porque de vez em quando também é muito importante falarmos de alguma coisa pela positiva. E, portanto, Custódio e Tiago, não vos quis mesmo colocar aqui questões mais negras, porque acho que o associativismo tem que ter este lado positivo, este lado romântico também de trazer as pessoas, e por isso quem está em casa quis fazer uma conversa informal e limpa e positiva. Olha, Luís, deixa-me só, antes do Luís, deixa-me te elogiar, porque realmente eu, durante aí o meio da conversa, quando tinha um bocadinho de descanso ou quando estava a refletir, pensei isto. Olha, era bom que alguns, eu não tenho problema em dizer o que vou dizer, era bom que alguns jornalistas tivessem a assistir a este debate, porque o Nuno está a fazer exatamente ao contrário do que muitos jornalistas fazem, que chega ao primeiro, quantos morreram, então não há feridos, então não sei quem, e não sei quanto, e é sempre a pôr um contra o outro.
e sempre para tentar ver o lado negativo da coisa. E vou-te dizer, ao contrário do Tiago que tinha ali um livrinho, eu também tinha os meus apontamentos. Sabes o que é que eu fiz? Fechei, porque utilizei o sentir do momento e ia sempre ser surpreendido com perguntas que posso dizer que não estava à espera, mas que ainda bem, assim foi o Custódio normal, ou o Zeca, como com os meus amigos. Diretor, mas deixa-me dizer que eu tinha dois. Este era para as perguntas difíceis. E felizmente, depois a meio, troquei para o outro, porque eu também vinha preparado, porque as perguntas que nos fazem nessas alturas são perguntas mais de um cenário que todos nós sabemos qual é e como é que superamos e como é que fazemos tudo isso. Eu acho que acima o Instituto não está a fazer nada. Não, mas eu não foi combinado com a TEIA, porque a TEIA nisto tem uma coisa fantástica, sempre me deu liberdade, verdade seja dita, sempre me deu liberdade para conduzir, mas eu creio que já estamos um bocadinho fartos de tanto negativismo. Eu acho que a única coisa que apareceu que eu tinha a trazer era o Carlos e a Carla, porque todos nós já tivemos esses, porque vocês os dois já tiveram, eu também já tive no Carlos e na Carla, e de vez em quando precisamos de uma palmadinha que também para nos levar. Luís, tens aqui duas pessoas, não sei se queres fazer perguntas, eu ainda meti a teia, não sei se reparaste, ainda meti a teia no meio do barulho também, mas pronto. Não quero fazer perguntas nenhumas. Eu acho que mais uma vez o Nuno, acho que superaste até as nossas expectativas. Nós sabemos a tua qualidade enquanto moderador. Mas o mais importante são eles, não sou eu, atenção, faz lá os elogios aos dois, calma. Vais receber mais, vai receber mais. Os jogos de futebol são os melhores quando não se sabe que há lá um árbitro, não é? Os debates são os melhores quando se vê que há uma boa moderação. Portanto, alguém que, sem interferir, sabe orientar o debate. E pelo menos durante o jogo não ofenderam a minha mãe, nem a minha mãe nem o meu pai. Portanto, ou seja, não pus ninguém na rua, portanto está tudo bem. Nem houve VAR, mas estavas atento, não estavas, Luís? Estavas no VAR, não estavas? O VAR estava aqui, estava em black, mas sim. Muito obrigado, Nuno, por mais esta esplêndida orientação deste debate. Um agradecimento muito grande ao Custódio e ao Tiago. Eu acho que aquilo que vocês partilharam é aquilo que a TEI de Impulso sente e tem sentido ao longo destes anos. É aquilo porque nós temos trabalhado à nossa dimensão, com os recursos que temos disponíveis, com aquilo que é o nosso tempo disponível também e as nossas capacidades. A questão das parcerias que aqui foram faladas são fundamentais, a sensibilização para os jovens ao nível da cidadania. Portanto, eu acho que tocaram aqueles que são os temas realmente fundamentais. Estávamos aqui a partilhar que o debate acabou por cair um pouco na parte da juventude e, felizmente, estávamos aqui a partilhar. Nós somos jovens, portanto, isto tem tudo a ver connosco. Só não nos enquadramos dentro daquilo que são as RENAs, mas isso é outra história. Talvez para o futuro. Eu lembro-me quando havia o cartão jovem, eu perdi na altura o cartão jovem. Imagina, aos 21, era aos 21, e depois, quando eu fiz 25, passou para os 24. E assim sucessivamente. Agora já nem sei que idade é que é. No 29, vá. 29. Portanto, vejam, perdi pelo menos... Olha, Luís, havia uma discoteca, agora vou fazer publicidade, já acabou, havia uma discoteca na Praia da Rocha que se chamava Glasnost. E então aquilo era um nome muito esquisito já para aquela altura. Eu também tive o cartão para entrar na discoteca na noite em que fechou, portanto estás a ver, é mais ou menos parecido. É mais ou menos essa onda, vá. Bom, isto para vos dizer o quê? Que efetivamente eu acho que esta questão da juventude ou da menos juventude, aquilo que interessa é realmente este espírito de associativismo, este vestir da camisola, este espírito empreendedor, o querer partilhar, ajudar e fazer parte, e portanto eu acho que este é o grande espírito. Quero aqui deixar um agradecimento muito grande ao Tiago por ter partilhado aquilo que as mais de 1000 associações juvenis têm feito e lutam por fazer a nível nacional, em Portugal. Quero agradecer muito em especial ao Custódio, porque inevitavelmente tem imprimido aqui uma dinâmica ao nível do associativismo e daquilo que é a posição do IPDJ na região do Algarve, que foi, pelo menos da nossa experiência, ímpar. E, portanto, muito obrigado, tem feito um trabalho incansável e incomparável até à data, e eu estou a dizer isto não é para ele estar aqui, mesmo porque ele diz que tem a melhor equipa do mundo, mas eu digo-lhe que a minha, que é da TEI de Impulso, ainda é melhor que a dele. E já lhe disse isto publicamente algumas vezes, na brincadeira, mas no sentido que lutamos pelo mesmo, e aquilo que queremos realmente é estar todos juntos e poder partilhar em alguns momentos para podermos crescer e aprender uns com os outros. Portanto,
um muito obrigado a todos, um grande abraço deste Portimão para vós. Olha, mas ouvi dizer que dia 26 de maio temos para aí qualquer coisa, certo? Exato. Temos várias coisas. Várias coisas. Pá. 26 de maio teremos a nossa gala dos 10 anos, portanto estão desde já convidados, depois receberão... Tudo acontece em maio, pá. Em maio vai ser uma coisa, pá, brutal. A sério, é os 30 anos, é os 25, é os 10. De maio? Mas este ano, este mês ainda, dia 25, temos outro debate destes sobre temos outro debate destes. Eu ajudo, quer dizer, ajudo, não te ajudo, não, espera aí. Ajudo se calhar, rápido. Não, é sobre empreendedorismo, espera aí. especificamente. É empreendedorismo, o segredo para vencer em tempos de crise. Vá lá que eu tenho aqui o mail aberto, pai. Vai, vantagens da tecnologia é esta, vá. Exatamente. Portanto, eu só não sei se vos disse que estes debates e os temas são uma réplica, em termos de temas, daquilo que nós fizemos no primeiro T de Ideias já há 10 anos. Eu não me recordo se partilhei isto convosco no início. E, portanto, aquilo que vamos fazer também é tentar comparar, e nós temos uma publicação desse livro, do primeiro edição. Primeiro ano, exatamente, até de ideias, exatamente. E, portanto, vamos tentar perceber o que é que se falou na altura, o que é que se falou agora, qual foi o caminho que foi tomado, a inovação que aconteceu durante estes anos, e, portanto, acho que isto também é um trabalho importante e giro de se fazer, mais uma vez, numa perspectiva de aprendizagem, de crescimento. E, portanto, fico por aqui. Quem tiver a ver-nos e seja mais curioso, no nosso Facebook, no nosso site, tem toda a informação sobre o resto do aniversário da TEI, que só acaba no final de maio. Portanto, isto é uma festa bastante longa. E obrigado mais uma vez. Parabéns, Teia. Um grande abraço para vocês todos. Custódio e Tiago, foi um prazer também. Luís, um grande abraço também. Vá, parabéns. Ok, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.